Então, eu vou estar mostrando aqui agora sobre essa ferramenta do Polis, que é de análise da documentação dos processos licitatórios, né? Talvez a ferramenta, uma das ferramentas de maior ganho, né? Que a gente vai ter aqui, porque vocês vão ter condições de analisar o edital de uma maneira, o edital público, o termo de referência, o ETP e tal, e todos os demais documentos de maneira minuciosa, né, em busca dos critérios de habilitação, né, em busca de realizar uma análise de risco e uma análise geral, que eu vou estar mostrando. E, além disso, né, já é um preparatório para a análise da documentação das empresas que estão concorrendo àquele processo ou que estão pretendendo concorrer àquele processo, né, que no caso pretendendo é do licitante que está querendo concorrer a uma licitação e quer saber se ele se adequa àquilo, se aquele edital tem uma possibilidade de impugnação e tal. Aí eu vou estar mostrando aqui passo a passo. Então vamos buscar aqui esse documento aqui de um processo de Santo Estevão, né, desse município. Então a gente vai colocar aqui um nome, vamos botar aqui Santo Estevão processo. Tá aqui teste, exemplo. Vamos analisar aqui os riscos e análise geral e vamos colocar aqui para iniciar a análise completa. Completa porque vai estar com tudo que está marcado aqui dentro. Vamos lá. Ele está só dando uma noção aqui. Vamos iniciar. E vamos aguardar um pouco. E o processo inicia aqui a ser executado, né? E aí é só a gente aguardar que daqui a pouquinho vai ficando verde aqui o processo. Então aqui ele já terminou a análise de habilitação, já terminou a análise de risco e está concluindo aqui a análise geral. Pronto, aí que as três concluíram, né? Tem o tempo de conclusão aqui na lateral. Vamos mostrar aqui para o documento do processo, né? Quando a gente clica aqui, a gente verifica aqui o documento do processo completo, que foi feita a importação. Os critérios de habilitação desse processo foram extraídos. O que é pedido ali desse processo? Todos os critérios estão aqui elencados. Vamos retornar. Tem aqui também uma análise de riscos, que são ali as incoerências do processo. No caso aqui, ele não achou incoerências desse processo, né? E aqui uma análise geral. Nessa análise geral, a gente vai ter aqui uma análise mais detalhada de todo o edital, né? Uma análise bem minuciosa, mas ainda assim removendo duplicatas, removendo informações redundantes, só trazendo aqui tudo mesmo que é necessário, que é interessante aqui para poder estar sendo analisado. Então pronto, a gente já analisou aqui, a gente já tem todos os critérios de habilitação. Vamos aqui realizar uma análise dos documentos da empresa. Vou colocar para iniciar. O que o sistema vai fazer? Ele vai estar pegando esses documentos da empresa e analisando se eles obedecem aos critérios de habilitação que foram encontrados aqui, né? Que são esses critérios aqui. Vamos iniciar. Vamos colocar um nome empresa teste. Iniciemos. Uma vez que o documento foi completamente enviado, né, o botão aqui ele vai mudar de enviando análise e aqui vai começar o processo aqui de processamento, né, por meio da IA e da Policy. Tendo terminado a análise, né, demorou aqui 3 minutos, a gente vai visualizar aqui a análise que foi realizada. Ele identificou aqui que tinham algumas questões aí para ser analisado dentro da documentação, né, que aparentemente ou ele não identificou ou que, embora ele tenha identificado, ele carece de uma análise humana, né? Então esses itens vão estar aqui dentro de diligências,
que não são aplicáveis à empresa em análise estão aqui, e os atendidos estão todos aqui, todos os critérios de habilitação. Aqui dentro, né, a equipe de funcionários aí da organização pode conversar, né, entre si, pode mandar mensagens uns para os outros, com um arroba que você vai conseguir marcar seus funcionários ou seus colegas de trabalho. Pode analisar a documentação da empresa direto, já vai direto dentro da página do documento da empresa, já vai ser aberto imediatamente, né? Fala qual é o item do documento do edital que está sendo ali questionado. Então esse item aqui está no 9.12. Então aqui também pode ter uma conversa e tal, uma discussão entre os funcionários, seja da empresa ou do ente público, né? E aqui também. E isso daqui é bom por conta também da memória organizacional, porque a empresa, a organização pública e tal, precisa muitas vezes retornar um processo de 2 anos atrás, de 1 ano atrás e tal. E aqui vai estar todo o histórico, vai estar toda a conversa aqui do porquê que aquilo foi decidido, do porquê que se pensou daquela maneira, do porquê que julgou que esse documento. Então, à medida que um documento for entendido como atendido, só basta arrastar, né, o documento para outro local e assim sucessivamente, ou fazer, né, o contrário, não foi atendido e tal. E aí assim a gente vai fazendo aqui a gestão ali dos critérios de habilitação por meio daqui, e a gente também é capaz de dizer, né, por meio disso, de emitir um parecer do porquê que aquilo não foi aceito, ou de abrir um recurso, né, falar, olha, a empresa tal não atendeu tal e tal porque ela não tinha esse documento, não tinha esse documento e tal. Você tem toda uma memória organizacional e um método de trabalho ali que vai facilitar você se organizar, seja para abrir recursos, seja para se defender e seja para impugnar, né, para desclassificar uma empresa. Aqui também a gente tem a parte de sumário de documentos. Sumário de documento, o que acontece? Aqui você tem tudo o que tem nos documentos da empresa que você está analisando. Isso aqui é de uma ajuda tão rica e poderosa para uma organização que muitas vezes tem que analisar toda uma documentação, no caso dessa aqui, de 892 páginas. Né? Então é um trabalho de dias e muitas vezes incorre muitos erros. Aqui não, você já tem condições de acessar imediatamente aquela página, saber o que tem ali dentro, acessar e fazer o julgamento daquela informação, saber se está de acordo, se está ok. Né? A IA, ela, além disso, né, a IA da Polis aqui, ela analisa se está válida a declaração, a certidão, se já ultrapassou da data. Então ela faz esse julgamento, ela informa por que jogou em diligência, ela informa por que foi atendida. Ela informa por que ela não entendeu aquilo, documento ausente, sem evidência de verificação, mas mesmo assim ela não nega de imediato, ela fala, dá uma pesquisada nessa página, tem uma coisa que, né, mostra ali que talvez seja isso, eu possa não ter percebido direito e tal. Então, é uma ferramenta que vem aí para auxiliar tanto as equipes de análise, quanto de análise da licitação, quanto quem está concorrendo e quer ganhar, quanto para você também analisar seus concorrentes e de repente achar ali uma falha que te permita estar na frente, né? E também te auxilia também a entrar com recursos e tal, e a questionar ali coisas que podem estar muitas vezes ferindo seu direito ali de estar na frente, porque você está com a documentação toda certa, com todos os requisitos ali para estar conquistando aquela licitação e aquele processo público ali. Você também pode ainda pedir uma análise aqui para uma otimização de análise, que é uma reanálise da IA só daquilo que já veio para cá, para a diligência. Ele vai pegar aqui e dar uma análise bruta, muito mais poderosa, tentando ainda identificar mais algumas coisas ali para você, já utilizando em uma outra camada, né, de análise, se aprofundando muito mais, então... E aqui também você consegue analisar a documentação da empresa, né? Ver por você mesmo todos os documentos que foram baixados daquela empresa ali que você acessou, você consegue acessar diretamente para que daquilo lá para frente, daqui a alguns meses ou anos, você tenha isso tudo de maneira organizada. Então é um gestor de documentos e também um assistente de organização para auxiliar e acelerar aí o trabalho do dia a dia e diminuir a incidência de erros.